Bom, pessoal, temos aqui uma questão de eletrodinâmica no Enem 2014. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador de tensão constante. Ok, duas coisas interessantes. Primeiro, a questão falou para a gente que as lâmpadas são iguais. Isso quer dizer para a gente que a gente tem a mesma resistência elétrica. Então, se eu olhar direto aqui na figura, a gente vê que essa lâmpada 1 tem uma resistência R, essa lâmpada 3 também tem a mesma resistência, e aqui a lâmpada 2 também tem a resistência R, ok? São lâmpadas iguais, belezinha? E aqui ela falou também que o gerador tem uma tensão constante. Então imagina aí um valor para esse gerador, digamos que seja 3 milhões de volts, bora ser exagerado. Então em toda situação serão 3 milhões de volts, independente do que a gente coloque lá, ok? Esse gerador possui uma chave, e essa chave pode ser ligada nas posições A ou B. Então, ou a gente pode fechar o circuito assim, né? Ou a gente pode fechar o circuito assim, ok? Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição B ou A, né? Primeiro, o brilho da lâmpada, nesse caso, em que a gente tem uma DDP constante, tem a ver com a passagem de corrente elétrica. Quanto maior a passagem de corrente elétrica, né, a passagem de elétrons ali, né, a gente vai ter um brilho mais intenso. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz que I tem que ser igual a U sobre R. Ou seja, corrente elétrica tem que ser igual a tensão elétrica dividida pela resistência elétrica. E a gente sabe que esse U, né, ele é constante, porque o gerador tem uma tensão constante, beleza? Então, o que acontece? I e R viram grandezas inversamente proporcionais, de tal forma que, quando a gente aumenta a resistência, a gente diminui a corrente. E quando a gente resolve diminuir a resistência, a gente aumenta a passagem de corrente elétrica, ok? São grandezas inversamente proporcionais e é isso que a gente vai ter em mente ao resolver a questão. Primeiro, vamos analisar o que acontece na posição A, certinho? Então, eu estou fechando o circuito aqui, ó. Quando a gente faz essa ligação, a gente percebe que esse fio B, ele não fica em contato com o circuito, né? Então, quer dizer que a lâmpada 2, que estava justamente nesse fio, vai para o saco. Então, a gente não vai analisar o que acontece em 2, porque ele não faz parte, nesse caso, do circuito elétrico. Se a gente considerar o sentido convencional da corrente, a gente vai ver que a corrente elétrica ela sai aqui do polo positivo e ela vai fazendo isso até chegar nesse primeiro nó, né? Nesse primeiro nó, a corrente vai se dividir em duas. Então, vai uma corrente lá para 1 e vai uma corrente lá para 3, ok? Uma coisa interessante é que a gente pode achar, nesse caso, a resistência equivalente entre esses dois resistores. Como a gente viu que a corrente segue caminhos distintos, a gente sabe que essa associação é em paralelo. E tem um detalhe, é uma associação em paralelo entre resistores de mesmo valor. O que é que a gente faz? Repete o valor, que eu disse anteriormente que era R, e divido pela quantidade de resistores associados, que nesse caso são 2. Então aqui a gente tem R sobre 2, belezinha? Só que aqui a gente finge que tem 1, né? Então 1 sobre 2 é 0,5. Então, aqui a resistência equivalente tem que ser igual a 0,5 R. Guardemos essa informação por enquanto, ok? Vamos olhar agora para o caso em que a gente deixa a chave conectada em B. E agora, o que é que acontece? Esse fiozinho aqui A, essa partezinha dele vai ser desconsiderada, beleza? Só que agora eu vou considerar a presença da lâmpada 2, ok? Então, vamos ver o que acontece. Bora pegar aqui, ó. Novamente, a gente tem a corrente elétrica, ela vem por aqui, beleza? Quando chega aqui, ela se divide, né? Vem uma parte para cá e vem uma parte para cá, ok? Veja que essa corrente, ela se encontra aqui, nesse outro nó, né? E ela segue pleníssima para cá. Aí ela vai, desce, etc., até que ela chegue no terminal negativo, ok? Isso tudo para que você perceba que aqui a gente continua tendo divisão de corrente, então os resistores 1 e 3, as lâmpadas 1 e 3 continuam em paralelo,
Só que aqui a corrente ela se uniu, né? De certa forma. Então, quando ela vem para cá, ela passa por 2. Então, 2 está em série com a associação entre 1 e 3. A associação entre 1 e 3 vai ficar legal, né? Porque a gente já conhece. A gente viu no item anterior que é R sobre 2. Como é uma associação em série, esse resistor aqui eu estou chamando de R sobre 2, vai ficar R sobre 2 mais R, que é o valor do resistor na lâmpada 2, ok? Se a gente resolve isso aqui, o mínimo entre 2 e 1 vai ser 2, 2 dividido por 2 é 1, vezes R é R, mais 2 por 1 é 2, vezes 2, aliás, vezes R, a gente fica com 2R, então a resistência equivalente vai ser R mais 2R, que é 3R, dividido por 2. Veja que 3 por 2 é 1,5, 1,5R, belezinha? Então, se a gente olhar, ó, qual é a resistência maior? A resistência equivalente maior é em A ou é em B? A maior é em B, né? Então, perceba o que eu disse a vocês, ó. Quando a resistência ela é grande, então a corrente é menor. Já em A, a resistência é menor, então a corrente que passa é maior, belezinha? Então a gente tem que associar em A. Pode ser letra C ou letra E. Aí a letra C diz assim, é A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Totalmente verdadeiro, né? A gente viu que a resistência equivalente aqui era 0,5R e em B a gente tinha 1,5R, ok? E o que é que diz a letra E para a gente? A letra E diz que é A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. Bom, a potência dissipada pelo gerador, a gente pode considerar U ao quadrado sobre Rzinho, né? Em que esse Rzinho é a resistência interna do gerador, só que essa resistência é uma característica do gerador, então ela não muda. E a questão me falou que a tensão do gerador é constante, então também não muda. Então essa potência ela é constante, ok? Então realmente resta para a gente a letra C, disse Rose. Tranquilo, pessoal? Até a próxima!